único Deus santo, em cuja presença nós estamos, ó Pai. A Tua palavra diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem no Teu nome. Ó Deus, vem agora trazer a Tua unção, o Teu poder, a Tua virtude, o Teu precioso e poderoso Espírito, e que nós possamos, Senhor, sermos abençoados, edificados, guardados e fortalecidos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Vem falar com o Teu povo, vem falar com a Tua igreja. Ó Deus, abençoa aqueles que nos acompanham também pela internet, a transmissão dessa mensagem, que sejam também abençoados, que os seus lares, as suas famílias sejam tocadas, sejam fortalecidas pelo poder do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, manifestar o Teu poder, que esta palavra venha nos encher, que esta palavra, ó Pai, venha falar aos nossos corações, e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, tocados, ó Deus, pela unção restauradora e renovadora do Teu Espírito, ó Pai. Enche-nos da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu Espírito, Senhor. Sustenta cada vida, renova, Senhor. É tempo de renovação, é tempo de avivamento, é tempo de crescimento, de edificação em nossas vidas, em nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus, seja a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, você tem a Bíblia, a palavra de Deus? Vamos abri-la em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Ou melhor, até o versículo 5. Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. O último livro do Novo Testamento. Capítulo 8, versículo 1. Vamos ler? Amém? Achou? Eu espero. Não esquecendo que neste sábado nós teremos guerreiros em oração. Início 8 horas da manhã. E nós vamos terminar às 16 horas. São 8 horas de oração, 8 horas sem cessar, que nós oramos aqui na igreja. Vê o melhor horário. Quem pode vir de manhã, ou à tarde, ou na hora do almoço, procure o melhor horário para você estar durante todo o dia, das 8 às 16 horas, nós estamos aqui em oração. Amém? Vamos ler então. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Agora o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações do santo. E o 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Amém? Agora, vamos ler ainda. Vamos ler ainda aqui em Levítico, capítulo 16. Eu estou lendo na corrigida, atualizada. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. É o 3º livro do Velho Testamento. Primeiro é Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico, capítulo 16, versículo 12.
Vamos ler desde o 11, né? Do 11 até o 14. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Agora o 12, capítulo 16, versículo 12 de Levíticos. Amém? Vamos ler? Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. Vou ler de novo. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspargirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Eu tinha uma outra mensagem, mas essa aqui vai ficar para terça-feira, que o Senhor me deu essa madrugada, hoje. Mas nós vamos compartilhar isso aqui, porque hoje nós estaremos falando sobre um avivamento, sobre como nós provocarmos um avivamento, porque o avivamento tem que ser provocado. A palavra de Deus fala que em Atos capítulo 2, desceu sobre eles o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito, encheu aquela casa, mas havia propósito na vida daqueles homens que ali estavam. Quando Jesus subiu e foi elevado aos céus, diz a palavra do Senhor que ele fez isso diante de 500 testemunhas. 500. Ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias dando instruções para os seus discípulos, e depois foi elevado aos céus. 40 dias. Subiu, desapareceu nas nuvens, e também diz a palavra que depois disso eles permaneceram no cenáculo em oração, unânimes em oração. E quando eles ficaram ali em oração, foi um propósito, busca, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, e veio sobre eles o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que tinham ali 120 pessoas. Lá tinha 500, agora 10 dias depois tinha 120. E alguém fala assim: o que aconteceu? Diminuiu? Caiu a frequência? Aqueles que perseveraram, unânimes em oração, receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos ser cheios da unção, para que possamos ter um grande avivamento nas nossas vidas, nós temos que buscar esse avivamento. Nós temos que buscar esse avivamento. Lá no Apocalipse diz que tomou o incensário e a oração subiu a fumaça até os céus, e quando chegou no trono, o anjo pegou brasas do altar e atirou na terra. Avivamento é quando nós recebemos as brasas vivas do altar de Deus. Avivamento não é encorajamento. Eu vou encorajar a igreja, eu vou animar a igreja, eu vou dar uma palavra de incentivo, de coragem, de ânimo, de autoestima.
Avivamento não é isso, mas avivamento é quando nós recebemos fogo, pedras vivas do altar, do trono de Deus, pedras fumegantes do monte santo de Deus que vem sobre nós. É o poder do Espírito, é a unção do Espírito, é o poder do Espírito, é a manifestação dos céus na terra, é a manifestação do próprio Deus na terra, é a glória do Senhor sendo manifestada e revelada aos homens. Isso é avivamento, isso é a unção e o poder de Deus, é isso que o Senhor deseja para a sua igreja. Foi isso que João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vocês receberão o batismo com fogo, porque Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, Ele ensinará todas essas coisas, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vem para fazer uma obra poderosa, perfeita e santa sobre a igreja ou através da igreja. Então, o que nós vemos aqui? Em Levítico capítulo 16, que nós lemos agora, como que o sumo sacerdote, porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Muitas pessoas tentam discernir e tentam explicar a religião. O interessante é que filosofia explica todas as coisas, a ciência explica todas as coisas, mas quando chega no momento de fé, de religiosidade, de fé, então a ciência fala assim: isso não há explicação. Por quê? Porque no terreno de fé nós não entramos cientificamente para explicar, porque como pode se explicar aquilo que somente Deus pode fazer? Como que a mente humana, como que o conhecimento do homem pode explicar a mente de Deus? Como que a mente humana pode conhecer e pode compreender, desvendar os mistérios da mente de Deus, do Espírito de Deus e coisas que ocorrem nos céus? A Bíblia diz: ninguém sabe o que existe em cima do céu, senão aquele que desceu do céu. E aquele que desceu do céu visitou a mente de Deus e a conheceu. E quando vem o Espírito de Deus, ele vem para revelar para mim, para você, as coisas que são do céu, as coisas que são da glória de Deus. Porque muitas vezes nós cremos, temos a nossa fé, nós temos o nosso devocional com Deus, como Israel teve, como os profetas tiveram, como os sacerdotes tinham. E o Senhor dizia assim: olha, você pega a sua oferta de expiação de pecado, cada um segundo a sua posse. Quem for bem de vida, traz um novilho. Quem for de classe média, traz um cordeiro. Quem for pobrezinho, estiver meio quebrado financeiramente, traz uma rola, um pombo. Por quê? Porque o sacerdote receberá a sua oferta e colocará no altar e oferecerá ao Senhor como sacrifício pelo seu pecado. E o Senhor vai aceitar, o Senhor vai receber, e você vai ficar livre da sua iniquidade, do seu pecado. Então tudo isso era uma questão de fé, tudo isso era uma questão, você crê nisso? O rei Davi disse assim: purifica-me e serei purificado. Senhor, se o Senhor me purificar com o hisopo, eu sei que eu serei purificado. Se eu levar a minha oferta para o sacerdote, eu levo lá, o rei Davi era situação boa, né, financeira, levava uma novilha, muitas ele levava, mas chegava lá, pegava, o sacerdote sacrificava, pegava aquele sangue, com aquela hisopo, e salpicava sobre ele, e ele dizia assim: eu estarei limpo. Era a fé dele. Ele tinha uma fé, e essa fé não era uma fé, se ele voar no ventilador, já viu, né?
Se ele tivesse uma fé, e a sua fé fosse verdadeira, a sua fé fosse fazer justiça. Pela fé nós somos salvos. Por quê? Porque a fé não é dádiva, não vem do homem, não é nada que o homem tem para oferecer para Deus. O que é fé? Fé é aquilo que o próprio Deus dá quando nós ouvimos a sua palavra. Está entendendo? Só que chegava um momento de algo mais profundo. Sempre existe isso mais profundo. Se nós entendermos isso, quando Moisés tirou o povo do Egito, o Senhor mostrou as 10 pragas, o Senhor mostrou o mar vermelho se abrindo, o Senhor mostrou a água amarga transformando em água doce, sinais que o Senhor mostrou, e o povo conheceu os sinais do Senhor. Mas chegou uma hora que Deus disse assim: eu vou mostrar para você a minha glória, vocês vão conhecer que eu sou o Senhor, não a obra de Deus. Porque a gente olha o céu, a gente olha as estrelas, a gente olha a lua, a gente olha o sol, obra da criação. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando vejo a sua criação, sinto a tua presença, sei que tu és poderoso, porque aquele que criou todas as coisas é muito maior do que a sua criação. Essa é a sua criação, maior é o Criador. Quando nós vemos tudo que existe, porque pela sua palavra veio a existir, porque a terra era sem forma e era vazia, e de repente o que acontece? Deus fala assim: Moisés, eu quero que o meu povo me conheça. Por que Deus quer que você conheça Ele? Se você pegar esse povo e levar para o Egito, levar para Canaã, tirar do Egito e levar para Canaã, sabe o que vai acontecer? A hora que o povo chega lá, vê os gigantes, a hora que o povo chegar lá, vê a cidade murada, aquela muralha de Jericó, a hora que chegar lá o povo e vê o exército do inimigo, eles vão temer, eles vão sentir medo. Mas se este povo me conhecer, se esse povo saber que eu sou o seu Deus e eu estou com eles, então eles crerão que maior é aquele que está com eles do que o seu inimigo. Então eles saberão que eu sou o seu Deus. Era esse o propósito de Deus. Então o Senhor se manifesta, se revela. Deus coloca aquela nuvem da glória da presença dEle, e eles podem ali ver aquela nuvem. De noite, aquela nuvem ficava luminosa sobre eles, porque havia fogo naquela nuvem. Deus falava com Moisés, Deus estava naquela nuvem. Aquela nuvem guardava, protegia, guiava, direcionava eles. Aquela nuvem era a proteção deles, e sem aquela nuvem eles não sobreviveriam naquele deserto. Deus quer manifestar, Deus quer revelar. Quando chegava somente ali, olha, será que não fica só em religiosidade, não fica só em formalidade? A nossa fé não fica só em cerimoniais, vira religião. O que é religião? São as nossas tradições, são as coisas que nós fazemos, e sabe que isso cansa. Você sabia que a religião cansa o homem? Por quê? Porque as formalidades religiosas, as tradições religiosas levam o homem a cansar-se. Por quê? Porque o homem é religioso por um período e depois ele deixa de ser. Então, Deus não quer que a minha fé e a sua fé torne-se algo religioso. Deus não quer que a minha fé e a sua fé torne-se algo que seja apenas uma cerimônia, que seja apenas uma tradição, e não passe disso. Então, o que o Senhor fazia para mostrar que não era somente uma religiosidade, não era apenas algumas cerimônias, mas para que o povo se lembrasse e soubesse que Ele é o Senhor, é o Deus vivo. Os deuses têm boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não enxerga.
têm pés, mas não andam. Mas para que vocês saibam que eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, eu sou contigo, eu falo e eu me manifesto e me revelo a vós. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava aquele sangue que trazia para o sacrifício, e também ele ia no altar e pegava a brasa do altar, porque tudo o que era sacrificado, tudo que era oferecido e tudo que era queimado dentro do tabernáculo só seria aceito por Deus se a brasa fosse do altar. A brasa fosse do altar. A menorá, quando os filhos de Arão foram acender, não é uma tradição, mas é aquilo que o Senhor estabelece. A menorá tem que ser acesa com brasa da onde? Do altar. O altar da onde? Do sacrifício. Então o que ele fazia? Ia lá, pegava a brasa do sacrifício de expiação de pecados e trazia, e ele acendia. Um dia que eles fizeram? Pegaram uma outra brasa que não era do altar, e aquilo produziu o quê? Fogo estranho. E o que aconteceu com eles? Morreram. Por quê? Porque aquilo que Deus estabelece não é aquilo que o homem estabelece. Aquilo que a religiosidade é aquilo que o homem tem para oferecer para Deus. Mas nem sempre o que o homem oferece chega. Nós estudamos hoje de manhã sobre adorador, postura do adorador. Postura do adorador. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz aqui Provérbios, para você entender o que eu estou dizendo. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Provérbios 28, 9. Achou aí? Diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Viu? Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acabou aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque quando eu tiro acabou a pilha. Quando eu tiro os meus ouvidos da palavra de Deus, o que acontece? Até a sua oração, ela é abominável. A sua oferta é abominável. Foram oferecer sacrifícios Abel e Caim, e a palavra diz: o Senhor atentou para a oferta e o sacrifício de Abel, mas para o sacrifício de Caim, que ele fez? Para o sacrifício de Caim, o que ele fez? Rejeitou, recusou. Não haveria para ti também, Caim, aceitação, se o teu coração não estivesse voltado para o Senhor? O pecado está à porta. Se você não dominá-lo, ele te dominará. Então nós temos que entender o quê? Que o que é um avivamento? O avivamento é quando eu, humano, tenho o quê? Autoridade e domínio sobre o quê? O crente gosta de ter autoridade e domínio sobre demônio. Os demônios estão embaixo dos nossos pés. Então mesmo,
em nome de Jesus. Mas nós temos que ter autoridade, nós temos que ter o pecado debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e guardamos, e andamos na presença do Senhor, e tememos o Senhor, o que o Senhor disse para Abraão? Se você ouvir os meus mandamentos, guardar os meus mandamentos, e não se desviar, nem para a esquerda, e nem para a direita, a bênção virá sobre ti e te alcançará. Bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito será ao entrares, bendito será ao saíres, bendito será a tua sementeira, bendito será a tua geração, a tua descendência, bendito será a tua figueira, a tua videira, enfim, você será bem-aventurado, feliz, abençoado, próspero, abundante em todas as coisas. É palavra, é princípio da palavra. Então, foram mortos. Mas que Deus é esse? Alguém foi trabalhar na obra de Deus, na casa de Deus, uns moços que moravam dentro da igreja e servia a Deus dentro do tabernáculo, filhos de Arão. E o que eles fizeram? Morreram. Por que morreram? Porque puseram fogo estranho. E diz que Arão baixou a cabeça e não falou nada. Sabia. Por que eles foram fazer isso? Eles sabiam que não podia ter feito isso. Então, avivamento é quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, recebemos a direção de Deus e podemos fazer aquilo que o Senhor estabelece para nós. Então, para não ficar só em cerimoniais, o sumo sacerdote ia lá, por ordem de Deus, vai no altar, pega a brasa, pega o sangue, vem, passa, pega o incensário, põe o incenso, atravessa o véu, entrava num lugar chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, chegava diante da arca da aliança, e chegava ali, primeira coisa que ele fazia, ele tinha que, com a sua mão, colocar no propiciatório, na parte de cima, na tampa da arca, aquele sangue. E diz a palavra, tinha que fazê-lo 7 vezes. 7 vezes. Estava falando lá do Bom Sucesso. Porque veio, Jesus usou coroa de espinho, da sua cabeça sangrou, das suas mãos sangraram os cravos, 1, 2, 3, os seus pés, 4, 5, as costas, 6, transpassou, 7. Assim foi o que Jesus fez por nós na cruz, e ali ele tinha que fazê-lo, estabelecendo aquilo que Deus tinha ofertado para nós. Se você quer um avivamento, se você quer a manifestação da glória de Deus na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que cumprir os princípios que Deus estabelece. E o sacerdote tinha que pôr, não era 5, não era 6, não era 4, também não era 8, era 7. Daí quando ele fazia aquilo, ele pegava o incenso, e ele pegava a brasa, que tinha que ser do altar, colocava lá, e depois o que ele fazia? Diz a palavra, fumaça. Ia balançando para encher de fumaça, tinha que cobrir aquele lugar de fumaça, e ele tinha que ficar balançando aquilo até encher tudo aquilo de fumaça. Quando tudo enchia de fumaça, eu recebi isso, aquele dia que nós estivemos lá em Jaú, o apóstolo lá estava falando sobre isso.
Foi uma benção, muita coisa que eu recebi, que eu aprendi ali, que Deus me deu e tem feito parte da minha vida. Quando enchia aquele lugar de fumaça e desaparecia, o sumo sacerdote desaparecia naquela fumaça, não enxergava mais nada, tudo sumia, tudo desaparecia. Então ali ele clamava ao Senhor, e diz que então cumpria aquilo que diz lá no Apocalipse: a fumaça sobe e as brasas de fogo do altar desce. Então naquele lugar a presença de Deus se revelava e a presença de Deus se manifestava. Você quer avivamento? Quer? Só depois que a sua figura humana desaparecer diante do Senhor, é que a dele se manifesta. Porque Deus não dá glória dele para ninguém. Deus não dá glória dele para ninguém. E mesmo porque, se Deus se revelasse ali, sem aquela fumaça, o que diz a palavra? O sacerdote, o sumo sacerdote morreria. Então, para poupar a própria vida dele, o que acontecia? Acontecia que aquela fumaça estava ali para impedir que ele morresse. Mas ele clamava ao Senhor, e o Senhor respondia. Havia resposta de Deus, e aquela resposta de Deus significava: Deus visita o seu povo. E se Deus visita o seu povo, é porque Ele ainda é o Senhor desse povo, é porque esse povo ainda é o povo escolhido dEle. E quando Ele saía dali de dentro, o povo estava lá do lado de fora, aguardando o momento que Ele saísse, para que Ele estendesse a sua mão e invocasse o nome do Senhor e abençoasse aquelas pessoas que estavam ali. Nós somos canais de bênção quando nós temos a presença do Senhor, ou estivemos na presença do Senhor. Ninguém pode ser canal para abençoar, ninguém pode ser canal para fazer nada, se não for alguém que esteve com Deus, esteve na presença, ou está na presença do Senhor. E quando ele saía dali, ele era autoridade. Por quê? Não que ele se fazia autoridade, não porque ele era o sumo sacerdote. A autoridade vinha sobre ele, por quê? Porque ele tinha então cumprido tudo aquilo que Deus tinha ordenado e estabelecido. Experimentasse ele entrar no altar, entrar no santuário, no Santo dos Santos, experimentasse levar uma outra brasa que não fosse do altar, morria. Experimentasse ele ali, falar: hoje eu não vou fazer fumaça. Por quê? Porque eu quero ver a cara de Deus. Vai? Eu quero ver Deus como Ele é. E por que você quer ver Deus? Para mim depois falar para os outros que eu sou o melhor sumo sacerdote que já existiu na face da terra, porque foi o único que viu Deus. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém e melhor do que ninguém. Quando Deus se manifesta, se revela-nos, nós temos que estar desaparecido nessa fumaça. E ao contrário de que muita gente pensa e pede, Senhor, enche esse lugar com a tua fumaça. Ele fala: não, encha você com a fumaça, depois eu me manifestarei a você. Se a gente ficar pedindo para Deus encher de fumaça, as nossas orações vão ficar só nisso. Porque vamos pedir para o Senhor fazer aquilo que cabe a nós fazermos? Vai querer que Ele faça aquilo que é para você fazer? Você vai querer que Deus faça? Nós temos que entender uma coisa: uns 90% é tudo Deus que faz na nossa vida. Deus que faz na nossa vida.
uns 10% somos nós que fazemos. Por quê? Porque Deus permite, por permissão de Deus, que nós façamos esses 10%. Para quê? Para dar autoestima, para dar nossa fé, para nós podermos trabalhar ou fazer algo, servi-lo, fazer alguma coisa. Porque no demais, a maior parte de tudo que nós fazemos, vem de Deus. Se a palavra de Deus fala assim, aos justos Ele dá enquanto dorme. Agora você vai deitar na sua cama, você vai dormir. E enquanto você dorme, o Senhor vai preparar o dia de amanhã para você, as vitórias de amanhã para você. Por quê? Porque Ele quer que você já acorde de manhã vencedor. Ele quer que você já levante para ter um dia mais de conquista, de vitória. Por quê? Porque o inferno inteiro está querendo te derrubar. O inferno inteiro está querendo te tragar. E o Senhor fala assim, eu vou te fazer um dia, não de queda, mas um dia de vitória. Um dia que você tenha triunfo. Um dia que você possa cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não ser atingido. Por quê? Porque a minha presença e a minha bênção está sobre ti. Deus está trabalhando. Tudo que nós vamos fazer vem dEle. Tudo que nós vamos proporcionar vem dEle. Quando o Senhor disse assim, olha, vamos lá aonde está Lázaro, vocês removam essa pedra. Só deu esse trabalho para vocês fazer. Era só um trabalhinho de remover a pedra, afasta, empurra a pedra. Puxa, o Senhor deu uma missão difícil para nós, né? Que tarefa difícil que Ele deu. Senhor, nós não vamos mexer com isso não vamos remover essa pedra não. Não, eu queria que vocês fizessem isso. Não, Senhor, nós não vamos fazer isso não. E por que vocês não vão fazer isso? Porque já faz 4 dias que está sepultado, não vão mexer não vão abrir não. Imagina como é que vai estar lá dentro, e o cheiro? Não, eu preciso que vocês façam isso. Ou você quer que eu remova a pedra? Se você quiser eu removo, só que você vai ressuscitar o Lázaro, que já está morto há 4 dias, e já está lá em decomposição. Você quer? Não, Senhor, pelo amor de Deus, isso aí pior ainda. Então faz a parte fácil. Eu dei uma coisa tão fácil para você fazer. Sabe que Deus dá as coisas fáceis para nós fazermos. E o que Ele faz é pouco comparado àquilo que Ele faz por nós. O que nós fazemos para Ele é tão pouco, tão insignificante, perto daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele deu. Jesus se entregou. Deus assistiu tudo o que aconteceu com Jesus, não somente no seu julgamento, na sua crucificação, mas desde o princípio. Imagine você tem um filho seu, nasceu um bebezinho, e levantar um reino inteiro para matar o seu filhinho. E você tem até que fugir para que seu filhinho não seja morto. E Deus está olhando tudo aquilo. Para começar, para nascer essa criança, nenhum lugar tinha vaga, nenhuma casa, nenhum teto, nenhum lugar falava assim, olha, tem um quarto de hóspede aqui, quer usar? Eu tenho minha casa aqui, pode usar a minha sala, a minha cozinha, área de serviço. Não achou. Nenhum lugar, nada. Teve que ir lá no estábulo, lá na manjedoura, lá onde as vacas criam, onde os animais dão as suas crias. Foi lá que Jesus nasceu. Foi lá e Deus colocou a estrela em cima, a luz, a glória. Eu sei que o mundo não o ama, e Jesus disse, o mundo me odeia, o mundo me rejeita, e até hoje o mundo odeia, o mundo rejeita.
Até hoje o mundo odeia, até hoje o mundo rejeita. Que não haja rejeição das nossas vidas. Nós que somos parte do povo de Deus, igreja do Senhor, povo que foi comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, não vamos nós rejeitar o Senhor, desprezar o Senhor, não vamos nós dar as costas para o Senhor, não vamos nós deixarmos de servi-lo, de amá-lo, de buscá-lo por nada nesse mundo. Sacerdote estava ali e saía para abençoar o povo. Antes de eu encerrar e nós orarmos, abra a palavra de Deus em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 30. Segundo livro, o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Êxodo 30, 34. Disse mais o Senhor a Moisés. Êxodo 30, 34. O incenso sagrado. Amém? Vamos lá? Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Antes de nós orarmos, nós vamos encerrar. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Não era qualquer tipo de incenso que colocava no altar, porque tudo que está escrito, elaborado e determinado por Deus, estabelecido, está na palavra. A palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra qualquer, mas ela é profecia de Deus para os nossos dias. Se o Senhor aceitasse o sacrifício, a oferta de acender com um fogo qualquer, com certeza nós hoje estaríamos aqui buscando qualquer espírito. Vamos buscar um espírito de luz, e qualquer espírito de luz que manifestar, está valendo. E Jesus disse, Paulo disse, cuidado, porque o próprio diabo tem poder para transfigurar em anjo de luz, para confundir, para enganar. Então, estaríamos recebendo algum espírito se dizendo ser de luz, que veio para iluminar, e nós teremos o quê? Recebendo. Mas o Senhor diz, só um espírito, é o espírito que vem do trono de Deus, da glória de Deus. É só este fogo é que pode acender, que pode avivar, que pode derramar a luz e a glória do Senhor sobre a igreja. Não pode ser qualquer um. Eles estavam escrevendo a história. Moisés feriu
fere a rocha dará água. Ele feriu a rocha deu água. Depois o povo começa a reclamar, murmurar, querendo apedrejar ele, querendo matar Moisés. E Moisés clama ao Senhor, fala: ai Senhor, o povo quer me apedrejar, quer me matar. Então Moisés, vá até a rocha, fale com a rocha e a rocha dará água. E ele foi lá, ele disse assim: é água que vocês querem? Água vocês terão. Pegou o cajado e a misericórdia de Deus foi grande. Por quê? Porque a água jorrou pela segunda vez. Só que na hora Deus repreendeu, falou assim: você errou, você fez errado. Em que eu errei, Senhor? Era para dar água para o povo, eu dei. Ele falou: não, era para você ter falado com a rocha, porque a rocha significa Jesus. Quem tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida, e quem beber da água que ele der, nunca terá sede. Sabe quantas vezes meu filho vai ser ferido? Sabe quantas vezes ele vai ter que subir na cruz e morrer? Uma. Você quer que seja duas? Você quer? Quer, vai ficar querendo, porque eu quero uma só. Por causa disso você não entra na minha terra, na terra que eu prometi. Moisés serviu o Senhor, dedicou ao Senhor, foi fiel ao Senhor, e quando chegou na hora de entrar na terra, Deus vai me deixar entrar, porque eu fiz tanta coisa boa, eu servi Ele, eu agradei a Ele, fui fiel a Ele. Moisés, você não. O povo pode entrar, você não. Não, Senhor, mas se o Senhor é Deus de misericórdia, eu falei que você não vai entrar. Não, Senhor, mas o Senhor pode ter misericórdia. Não vamos falar nesse assunto, você não entra, assunto encerrado, acabou. Pode subir o monte, você vai ver a terra, mas pisar nela, entrar nela, você não vai entrar. E ele subiu o monte, e lá ele morreu. E você não vai ver a terra. Vai ver, mas não vai entrar. Por quê? Porque você está escrevendo a minha palavra. Você está escrevendo, você não está escrevendo uma palavra, uma história da sua vida. Não, você está contando a história da minha vida. Você está contando a história do que eu vou fazer na terra. E quando estava sendo escrito, havia tamanho rigor, e para cumprir pode ser de qualquer maneira? Não tem rigor para a gente cumprir de qualquer maneira? Qualquer jeito que fizer, Deus é bom, Deus aceita. Vai nessa. Vai nessa. Nós temos que entender uma coisa: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Ou a gente faz, anda, cumpre os propósitos, ou se a gente tirar os nossos ouvidos da palavra, até as nossas orações serão abomináveis, serão abominação ao Senhor. Então, para nós encerrar aqui, nós vamos orar. Entenda 4 coisas só que Deus queria. Não é qualquer incenso que é colocado no altar do incensário. Número 1, o incenso tem que ser puro. O que é incenso? Incenso é um material retirado de uma árvore, uma resina que tira de uma árvore, como tira da seringueira, tira a borracha, né? É um tipo de árvore que você tira, e quando ela sai, aquele líquido sai em contato com o ar, ele fica branco. Por isso que a própria palavra incenso significa brancura, alvo. Então ele diz assim: o incenso tem que ser puro, o branco tem que ser puro, branco alvo. Não pode ser branco sujo, branco manchado. Por quê? Porque esse incenso puro tem um sentido de santidade. Santidade. Você sabe o que é santidade? Você sabe o que é santidade? Santidade são escolhas que nós fazemos. Santidade é escolha. Eu tenho 3, 4, 5, 10, 50 opções para mim, mas
O meu estágio de temor a Deus vai fazer eu escolher aquilo que é agradável ao meu Senhor. Isso é santificação. Santificar significa, muitos são os caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas o final deles é caminho de morte. Mas existe um caminho que é caminho de vida. O homem que escolhe que caminho que ele deve andar. Santificar significa escolha. Se eu fizer a escolha errada, não tem santificação. Se eu faço a escolha certa, existe santificação. E qual que é a escolha certa e a escolha errada? A escolha certa é aquela que eu faço, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. O caminho que eu vou seguir é aquele que a palavra me ilumina, e a palavra iluminando aquele caminho, significa o caminho da santidade, da santificação, porque santo vem de separado para o uso de Deus, para a glória de Deus. Número 2, para misturar nesse incenso tinha que ter perfume, e o perfume eram trazidos os perfumes. Isso que é trazido, o que nós trazemos para a casa do Senhor? O que nós trazemos para a casa do Senhor? As nossas ofertas. E as ofertas que nós oferecemos, ela pode ser financeira, pode ser um dízimo, uma oferta, uma contribuição financeira para manter a obra de Deus. O que nós trazemos para a obra de Deus? O nosso serviço, desde zelar do prédio, limpeza. Quem está tocando está servindo ao Senhor. Quem está cantando está servindo ao Senhor. Quem está filmando está servindo ao Senhor. E o resto não está servindo? Todos nós servimos. Nós servimos ao Senhor com alegria, com cântico, com dança, com palmas, com júbilo. Você está cantando, você está servindo ao Senhor, é o seu perfume que você trouxe para colocar diante dele. Se você está batendo palma, vamos aplaudir o Senhor, é o seu perfume. Vamos pular e saltar na presença do Senhor, é o seu perfume que você traz e apresenta a Ele. Aquilo que você faz é para Ele, não é para mim não. Não é para mim não. A mulher foi adorar o Senhor, o que ela levou? O que ela levou? Senhor, essa mulher aqui, ó, puxa escândalo desse. Entrou uma mulher aqui, olha, fica ajoelhada aí nos pés de Jesus, beija os pés dele, chora, esfrega o cabelo e beija de novo, e agora derramou perfume no pé dele. Ixi, se fosse eu, dava um chute nessa mulher aí e mandava longe. Por quê? Isso aí, ainda diz ele que é um profeta, diz ainda que é o Filho de Deus, diz ainda que é Messias. Para mim, ele não é nada. Para mim ele não é nada, porque se ele fosse, ele não permitia isso. E Jesus só conhecendo o coração das pessoas, principalmente o dono da casa, que estava lá murmurando, escandalizado. Ele falou: você se escandaliza em mim, né? Você que é o dono da casa. Foi. Quando eu cheguei aqui, você me deu um ósculo santo no meu rosto? Eu esqueci. Mas ela não esqueceu de beijar os meus pés incessantemente. Ela não para mais de beijar. Você me deu água para lavar os meus pés? Esqueci, Senhor. Mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Você colocou uma toalha para enxugar os meus pés? Nem a água e nem a toalha. Mas ela, quando lavou com as lágrimas, ela enxugou com o seu cabelo. Você colocou óleo na minha cabeça? Esqueci. Mas ela não esqueceu de trazer este vidro de alabastro e derramar, não na minha cabeça, mas no meu pé. Aquilo que você deveria ter feito na minha cabeça, ela fez no meu pé. Você não ofertou, você não trouxe nada, você não colocou nenhum perfume diante do Senhor, mas essa, não só o alabastro, mas as suas lágrimas, o seu beijo, os seus cabelos, tudo isso é o perfume que ela trouxe e colocou para servir o Senhor.
O que você tem para servir o Senhor? O que você tem para servir o Senhor? Trabalho, irmão, trabalho, vamos fazer alguma coisa, vamos aplaudir o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos pular, vamos saltar, vamos celebrar, vamos distribuir folheto, vamos visitar enfermos, vamos trabalhar no reino, vamos fazer alguma coisa para trazermos o perfume para o Senhor, porque isso que nós fazemos é para Ele. Depois tem o sal, tinha que colocar sal, e o sal significa algo que, o sal serve para conservar. E o que nos conserva diante do Senhor? A consagração. Santidade, santificação e consagração é a mesma coisa? Claro que não. Eu falei que santificação são as nossas escolhas, os nossos caminhos que nós escolhemos. Agora, consagração já vem de consagrado. Você sabe o que é consagrado? A própria palavra já diz, com o sagrado. Consagrado. O sagrado é Deus, você com Deus. É quando a gente busca Deus, se coloca no altar, se coloca na presença do Senhor. A gente chega e se derrama diante do Senhor. A gente busca, aquele que busca de nada tem falta. Chegar e colocar diante do Senhor. Esse é o sal. Depois tem a arte do perfumista. E o que é a arte do perfumista? Quem é o perfumista? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega a sua consagração, que pega a sua santificação, que pega o seu perfume, que é o seu serviço, e o perfumista, a arte dele, o que ele faz? Ele tempera, e disso ele faz incenso para o Senhor. Ele disse, incenso que não é para ninguém cheirar. Ai, que gostoso. Não faça isso, não é para você, é para o Senhor. Por isso, quando você for louvar o Senhor, esquece quem está do seu lado. Não é para Ele, é para o Senhor. Se você vai bater palma, é para Ele. Se você vai cantar, é para Ele. Até hoje eu nunca cantei muito forte, porque eu sou um pouquinho desafinado, e se eu desafinar, alguém vai rir de mim, vão dar risada, porque falar assim, nossa, eu nunca ouvi esse irmão cantar, mas olha, pelo amor de Deus, canta mal, hein? Vai cantar mal não sei aonde. O cara é desafinado, o cara canta, o cara é fora mesmo, é ruim demais. E daí, não é para você? Ele está dando para o perfumista, que é o Espírito Santo, trabalhar para fazer o incenso que vai fazer fumaça para que a glória do Senhor desça. Canta, mas é desafinado. O problema é de quem ouvir e não gostar, porque o Senhor vai gostar. Entendeu? Não importa, Davi dançou com toda a sua força. Alguém fala assim, eu dançar? Uma que eu nem sei dançar, né? E se eu for dançar, acho que vão rir de mim, porque eu não sei dançar. O meu esqueleto é duro. E se eu for dançar, vou dançar que nem o Silvio Santos, né? Silvio Santos dança, mas só ergue os pés no chão. Hoje nem o pé quase não ergue. Porque é duro. E alguém fala assim, vão rir de mim. Tenho certeza que o Espírito Santo não vai rir de você, mas vai dizer assim, me dá aqui esse perfume, porque eu vou fazer uma obra do perfumista para adorar o Senhor, para chegar no trono da glória de Deus. Tudo que você vai fazer, irmão, faz para Ele. Não faça reclamando, não faça murmurando, não faça de má vontade, não faça. Por isso que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque eu vou levar o meu perfume para Ele, a minha fragrância. O que é? A minha oferta, o meu dízimo, a minha contribuição, o meu cântico, a minha adoração, a minha dança, as minhas palmas que vão aplaudir o Senhor. Eu vou lá, eu vou servir o Senhor.
Eu fui pregar numa igreja quadrangular, sexta-feira, pastor Walter, e ali, eu não sei, eu não tinha visto, mas ele viu que tinha uma sujeirinha no chão. Não sei o que aconteceu ali, que tinha um risco lá, uma sujeira no piso. E ele olhou, e ele estava incomodado com aquilo. Não demorou muito, veio um jovem, com um paninho dobrado e molhado, e foi lá, e passou no chão. E ele falou: glória a Deus, pensei que era só eu que tinha visto isso, Senhor. Mas o Senhor abriu os olhos dele. Bem-aventurado é o servo do Senhor na casa de Deus, que serve o Senhor com alegria. Isso aí é problema do diácono que limpa depois, a diaconisa, ou o pessoal da limpeza. Isso não é problema meu. Mas ele estava com a roupa de dança, que ele ia entrar para dançar na coreografia, mas quando ele viu aquilo, não é serviço dele, mas ele foi lá, pegou um pano, molhou, trouxe, esfregou no chão e limpou. E o pastor disse: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa vida. É aquilo, irmãos, que a gente vê, a gente tem perfume, e quando a gente tem perfume, a gente destampa o ouvido e cheira mesmo. E quando destampa, tem cheiro, tem fragrância. Então é isso que Deus quer. Então é isso que o Senhor deseja. E depois que fez tudo isso, então, aí o que faz? Acende com a brasa do altar. E então oferecemos muita fumaça, até que a gente possa desaparecer no meio dessa fumaça. E quando a gente desaparece, com certeza, o anjo lançará brasas do trono de Deus, que vai trazer o avivamento, que vai encher os nossos corações, que vai trazer alegria, que vai trazer unção, poder, avivamento, alegria, um grande mover do Espírito sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. É assim que o Senhor nos quer, é assim que o Senhor deseja que nós sejamos. E assim é que nós vamos ser como igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos falar com Deus. O Senhor Jesus disse: estive doente, não me visitaste. Estive preso, não me visitaste. Estive com fome, não me deste de comer. Estive nu, não me cobriste. Aí vai dizer: mas Senhor, quando nós te vimos com fome, preso, sedento, nu, e nós não demos importância, foi toda vez que você deixou de fazer um pequenino, você deixou de fazer para mim. Você não fez para alguém, você não fez. Eu estava lá e você não foi até onde eu estava. Você não foi onde eu estava. Então, se nós formos aonde o Senhor está, nós vamos aonde tem necessidade, aonde tem problema, aonde tem dificuldade. É ali que o Senhor está, é ali que Ele deseja que nós estejamos também. Amém. Ah, mas será que o pastor achar ruim se eu for? Não. Agora mesmo fiquei sabendo lá de um negócio lá no Novo Venture, uma criança doente, os rins paralisaram, a criança não andava mais, e uma irmã de uma igreja lá do bairro desceu até a casa e foi lá e impôs a mão. Ainda que as pessoas falaram assim: nós não gostamos de crente, não vamos à igreja de crente porque nós não gostamos, nós não nos sente bem. Eu disse: mas eu vim aqui orar e abençoar essa criança. Estendeu a mão, colocou na criança e orou. Quando ela acabou de orar, a criança se levantou e saiu correndo, curada, liberta. Ah, mas ela é pastora, ela é evangelista, ela é missionária, ela é apóstola, ela é bispa. Ela não é nada, é uma irmã de uma igreja, não sei nem o nome. Quem não sabe nem o nome, é uma irmã de uma igreja que foi lá e Deus usou ela. Sabe, irmãos? Deus quer usar você. O Espírito Santo quer usar você, quer usar a mim, quer usar todos nós. Vamos falar com Deus. Clame a Ele agora. Faz fumaça, irmão. Deixa a sua figura desaparecer. João Batista disse: convém que Ele cresça e que eu diminua, e que você possa diminuir e desaparecer nessa fumaça.
para que a glória do Senhor venha se revelar sobre nós. Enquanto nós não enchermos esse lugar de fumaça, o lugar que nós estamos de adoração, tenha certeza que a glória não vai manifestar sobre nós. Mas quando aquele lugar estiver totalmente cheio da fumaça, não que Deus vai fazer, mas que nós vamos fazer, então o Senhor responderá e a glória dele se manifestará em nossas vidas. O avivamento se fará no nosso coração. Avivamento não é coisas que começa, que fica um dia, ou umas horas, ou algumas semanas, mas o avivamento é aquilo que o Senhor envia para permanecer conosco até o final das nossas vidas. Vamos clamar ao Senhor. Poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Ó Deus, Tu és santo, a Tua palavra é poderosa, Senhor. Meu Deus, aqui estão o Teu povo, os Teus filhos, as Tuas filhas, que vieram na Tua casa, Senhor. Vieram, Senhor, para Te servir, vieram para se alegrar na Tua presença, Senhor. Vieram para trazer aquilo que tem de melhor para Ti, Senhor. Oh, meu Deus, aqui estão, Senhor, as Marias que vieram da sua casa para trazer o seu choro, para trazer, Senhor, a sua adoração e colocar nos Teus pés, para trazer, Senhor, o seu unguento, para derramar nos Seus pés, Senhor, e declarar o seu amor, e declarar a sua gratidão, a sua alegria pelo Senhor. Oh, meu Deus, estende as Tuas mãos agora, Senhor, e todos aqueles, Senhor, que chegaram aqui nesta noite, sejam, ó Deus, impactados pelo poder do Teu Espírito, sejam agora fortalecidos, e que eles possam colocar diante, se nós não temos essas substâncias, oh meu Deus, para colocar na mão, oh Senhor, do perfumista, para que ele faça a arte do perfumista, que é o Espírito Santo, então nós temos que trazer, nós temos que dar a santificação, nós temos que dar, Senhor, a nossa consagração, nós temos que colocar o nosso serviço, aquilo que nós temos de melhor para ofertar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa misturar tudo isso e fazer um incenso que vai chegar no trono da graça de Deus, para que seja respondido com as brasas do seu altar, para que o fogo e o avivamento venha a ser derramado nas nossas vidas e nos nossos corações. Não queremos viver, Senhor, uma religiosidade, meu Deus, algo que seja para nós cansativo, sem vida, sem vigor, sem valor. Quando a nossa fé torna-se uma fé, Senhor, sem estarmos ligados na Tua palavra, quando a nossa fé, Senhor, expressamos uma fé que não damos sequer ouvidos à Tua palavra, então a Tua palavra diz, Senhor, que até a nossa oração será abominação para o Senhor, e tudo aquilo que nós trazemos para Ti, Senhor, não poderá ser usado como arte do perfumista para oferecer ao Senhor, mas quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós consagramos as nossas vidas e santificamos as nossas vidas, e servimos ao Senhor com alegria, e nos apresentamos na Tua casa e na Tua presença com júbilo, então, Senhor, a Tua glória e a Tua misericórdia nos enche, nos cerca, Pai. Vem agora, Senhor, receber a nossa vida. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite, que a Tua presença está nesse lugar, que a Tua glória está nesse lugar, e que essas vidas que aqui estão recebendo, Senhor, esta palavra, que é mais do que uma palavra, é um alimento, é um sustento para as suas vidas. Dê a Tua paz, a Tua unção, o Teu Espírito Santo, enchendo, tocando, revelando e transformando as nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, dá-nos a Tua bênção, a Tua unção e o Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Fico
Estou feliz pela vida do irmão Luiz José, né? Está conosco. Foi um prazer ter você aqui, irmão. Sua presença nos alegra. Que Deus possa abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos encerrar. E com certeza, terça-feira, estaremos aqui, se Deus nos permitir, para mais uma noite de adoração, de louvor. Traz o seu perfume para o Senhor. Traz o que você tem de melhor para colocar no altar do nosso Deus. Amém. Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe você que acompanhou pela internet. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Dê o seu perfume para Deus. Aplauda Ele. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.